Bom, estamos aqui mais uma vez aqui no sétimo vídeo sobre este livro, o livro Minha Alma. E como eu comecei da outra vez falando com a palavra de Deus primeiro, né, e depois falando sobre o livro, eu achei interessante, né, partilhar um pouco de vida de oração, né, com vocês. E ainda sobre a palavra de ontem, né? Ontem foi dia 25, hoje é dia 26. Eu postei o vídeo hoje e ele não foi até o final. Eram 22 minutos de vídeo e ele postou só 19. Então ficou aí 3 minutos de vídeo ainda que não foram registrados aí pelo Instagram. Lá no YouTube, sim, no YouTube tá normal, certo? Tá o vídeo todo. Eu tô gravando no YouTube, comecei a gravar no YouTube, comecei a postar lá, né, no YouTube, para aumentar o alcance, né, das pessoas, né? Embora as visualizações são pouquinhas, né? Pouquinhos, são muito poucos, pouquíssimas visualizações, ainda está no começo, né, e tudo. Mas está lá postado. Esse vídeo de ontem, né, que eu postei hoje, tá completo lá, certo? Então, vamos começar aqui. Me veio à mente falar feito os youtubers falam, né, sem mais delongas, né, mas eu não curto muito isso não. Eu sou um pouco diferente, viu? Porque sou formado em filosofia, né, e sou formado em engenharia. Então essas duas formações me fizeram ser uma pessoa muito de característica muito analítica, de lógica, sensível, né? Lógica e sensível são duas coisas que aparentemente se contrapõem, mas em mim são complementares, né? Então eu sou lógico, mas eu também sou sensível. Eu às vezes ajo pelo sentimento, mas muitas vezes, e a maioria das vezes, eu estou agindo pela lógica, né? Embora haja sentimento na lógica, enfim. Eu sou uma pessoa, sou um mistério para mim mesmo, como dizia o nosso santo Padre Pio, né? Sou um mistério para mim mesmo. Muitos santos disseram isso, né? Nós realmente somos mistérios para nós mesmos, né? Então, para começar, então, introduzindo um pouco, eu queria partilhar com vocês a palavra, aquela palavra de ontem que eu citei, né? Luz do mundo, né? Que nós somos a luz do mundo e não se esconde. É como uma lâmpada que não pode ser escondida embaixo da cama, mas que fica no lugar alto, no candelabro, para que ilumine todo o ambiente e as pessoas glorifiquem o Pai pelas boas obras que você manifesta, né? Então eu vou ler a palavra aqui. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, essa palavra, né, eu falei cama, né, na vez passada, ele fala aqui na minha Bíblia, alqueire, né?
não se coloque debaixo do alqueire. Então, na minha Bíblia aqui explica o que é alqueire, né? Na antiguidade, o alqueire era um pequeno móvel de 3 ou 4 pés. Assim, aqui não se trataria apenas de não esconder a lâmpada debaixo desse móvel, um pouco como sob o leito, e não de apagá-la, cobrindo-a com alqueire moderno. Ele faz explicações, às vezes essas explicações da Jerusalém, eu nem quando eu medito a palavra, né, com a Bíblia, com essa aqui, eu nem vejo as notas de rodapé muitas vezes, porque às vezes são comentários desnecessários, assim, né? Mas às vezes eles são esclarecedores, como esse aqui, ó. Na antiguidade, o alqueire era pequeno móvel de 3 ou 4 pés. Então a gente sabe que é um pequeno móvel, pequenininho, baixinho, que cabe uma lâmpada embaixo, né? Que a lâmpada não ilumina ali embaixo, né? Fica só saindo pelas laterais, né? E uma lâmpada, para iluminar, ela ilumina. Colocando alto aquela lâmpada, ela ilumina até com a vela, né? Se você pegar uma vela e colocar embaixo da mesa assim, ela vai iluminar quase nada. Mas se você pega a vela e suspende a vela e coloca lá no alto, ela já ilumina o ambiente, né? Faça a experiência quando faltar luz na sua casa. Faça a experiência com a vela, que é interessante. A luz deve iluminar, né? Como Nossa Senhora me revelou ontem, né? Assim, ela é como se eu fiquei até contristado, né? É como se ela dissesse: você não está iluminando, né? Então, luz é para iluminar. Se Deus acendeu em mim uma luz, é para que essa luz ilumine o próximo, né? Então, é isso. Ainda reverberando, né, digamos assim, e repercutindo as palavras de Nossa Senhora no meu sonho, que me atingiram, né, me pegaram de jeito, né? Mas aqui são 7 minutos agora. Vamos voltar aqui para o livro. Em atenção ao pessoal do Instagram, né, o YouTube, o vídeo ficou normal. Mas em atenção ao pessoal do Instagram que não baixou, o Instagram não baixou o vídeo completo, baixou só 19 minutos. Não sei porquê. Ele não quis, né? O Instagram não quis. Vai ver que o algoritmo, a máquina lá, não achou interessante colocar o final e não colocou. Mas eu vou repetir aqui para vocês, né? Eu vou dar uma repetida. Só da parte da Livet, né? Onde no Instagram, em atenção pessoal do Instagram, só na parte que a Livet se encontra entre aspas assim, né, com o telefone, com o Lone, né? Eu não vou adiantar mais detalhes. Parece uma coisa sem sentido, né? Como é que o cara tá no momento tá no aeroporto e no outro momento com a Livet ela tá em casa, não sei o que, então ficou meio. Mas eu vou explicar para vocês aqui, vou dar um chá, uma colher de chá, né, que a gente costuma dizer aqui no Nordeste, acho que em vários lugares do Brasil, né? Vou dar uma colher de chá. William Lone estava no aeroporto, certo? Naquele momento estava no aeroporto e foi narrado ali, naquele momento, o encontro dele com a Livet, né? Um encontro físico, né? Assim, ele a viu de costas, né? Pela narração do texto, dá para ver que ela estava de costas para ele não viu o rosto dela, né? E sentiu o perfume, né? Dela, né? O que exala, mas é um perfume natural, ela não usa perfume, né? É um perfume natural que ela exala, né? Então ele sentiu o perfume dela ali com o padre. E naquele momento ali estava o padre e a Livet. Algumas coisas acontecem para que eles chegassem ali no aeroporto. E eu vou narrar para vocês mais na frente, entendeu? Então aqui eu voltei um pouco atrás, no momento em que a Livet deixa cair o celular. O celular não, o dispositivo, sei lá, aparelho, sei lá, que viaja no tempo, né? Já perceberam, já que ele viaja no espaço, né? Se ele leva uma pancada, ele viaja no espaço. Ele tá aqui e de repente para lá, ele tá aqui, se levar uma pancada para lá, para outro lugar aí. Então esse é o mistério do livro, né? E é a ficção científica aí
do livro. Eu falo um pouco sobre a questão do espaço-tempo, né, a fissura, né, do espaço-tempo, da fenda temporal. Eu falo algumas coisas assim sobre tempo, né? E aqui na Livet aqui ela se encontra com o William. Agora como é que se dá esse encontro, né? Por telefone, né? Então o William está num telefone, imagina aí, num telefone, talvez esteja na universidade, porque ele fala aqui como se estivesse na universidade, e ela está em casa, e aqui é o ano de 2011. Ela tem 27 anos, e aqui ela acabou de perder o aparelho. Então eu volto para essa narração. Livet. Passado o susto do sumiço do aparelho, 3 dias depois que sumiu o aparelho, ela pegou o celular e se comunicou finalmente com uma pessoa da tecnologia de Oslo, dizendo ainda um pouco nervosa, que havia perdido o experimento que havia recebido. Do outro lado, ela ouvia voz de mulher bem baixinho. Lune, é para você. Ela perdeu o aparelho. Agora, um homem com voz suave, sem deixar de ser forte, lhe dizia: perdeu como? Perdeu como? Ela disse: não sei explicar. Vão me achar louca. O homem disse: acalme-se, não se preocupe. Eu acreditarei em você, não importa o que diga. Ela começou: escrevi algumas coisas, depois me assustei, pois apareceu um olho colorido castanho. Era para ter acontecido isso? E o homem do outro lado, depois de um certo tempo: sim, era. Mas como você o perdeu? Ela então disse, com voz trêmula, que havia sumido. Ele então lhe perguntou: houve alguma pancada na parte inferior do aparelho? Ela respondeu com voz quase inaudível: eu me assustei e o derrubei no chão. O homem suspirou e disse: quando você poderá vir à Universidade de Oslo novamente? Podemos nos encontrar? Quando vou te ver? Ela respondeu que não sabia e perguntou: quem é você? Houve um silêncio, umas vozes tão baixas que ela não entendeu, e ele continuou: tudo o que você precisa saber é que sou engenheiro e contribuo com esta nova tecnologia. Diminuindo ainda mais o tom de voz para que só ela escutasse, também escrevo romances, mas não espalha para o pessoal da universidade. Preciso ir. Por fim, emendou antes de desligar: eu te espero. Então, explicar um pouco aqui. Vê-se, né, que o Lone, nesse momento, ele não deveria estar aqui. Né? Lembra que ele recebeu o aparelho lá, na casa dele, no mesmo ano, no mesmo momento que ela derrubou o aparelho, foi parar lá com ele, e o perfume dela exalou, e ele sentiu o perfume dela no mesmo ano, 2011. Essa questão das datas é interessante para ver os momentos que as coisas acontecem e perceber, e é uma coisa que eu deixei para os leitores, é um presente que eu deixei para os leitores, para eles calcularem os momentos. Assim, aí tal momento aconteceu isso, aí tal momento aconteceu isso. Então, se você calcular os momentos, se você tiver o livro em mãos e você puder calcular os momentos, você vai perceber que Lone está deslocado do tempo. Né? Ele não estava em 2011. Né? Se 2011 ele ia sair de lá para ir para a universidade, para Oslo, ele ia para Oslo ainda, e ela estava em 2011, então o fato era que ele não estava lá em Oslo, naquele momento que ela estava em Oslo, ele não estava naquele momento lá. Ele estava deslocado, possivelmente no futuro. Né? É mais lógico estar no futuro do que no passado. Né? No passado a gente sabe o que aconteceu. Então ele só poderia estar no futuro. Então ele estava ligando, estava falando com ela, ele do futuro, falando com ela, e ela no passado, 2011. Né? Ou então passado. Né? Vamos continuar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da ideia, né?
estejam gostando, né, gostando da ideia do livro, né? Assim, é um livro de ficção, romance, que traz um pouco de conhecimento sobre física quântica, né? Assim, conhecimento prático, né, de física quântica, e traz um pouco dessa teoria de viagem no tempo, né? Será que as coisas podem viajar no tempo? Essa questão também me fugiu agora a palavra. Todos que eu vou falar uma coisa importante, me foge uma palavra. Bom, não vou lembrar. É um experimento que a pessoa faz, que o objeto está aqui, aí quando é acionado aqui, outra máquina está aqui, é acionada a máquina, o objeto vem daqui para cá, né? Então acontece esse deslocamento da matéria. Então eu falo um pouco sobre isso. O dispositivo aparentemente faz isso, né? Ele se desloca da matéria, né, de um lugar para outro, possivelmente por alguma coisa que tenha no aparelho, na parte inferior do aparelho, né? O aparelho está aqui. Eu vou pegar aqui como se fosse um aparelho aqui. Não é bem assim, né? É mais assim. Aí o aparelho, que é um pouco... imagina um celular, né? Que fosse um celular. E não um controle, mas um celular. Então na parte inferior aqui, se ele é acionado assim, ele viaja no tempo devido a algum clique assim de pensamento, né? Se a pessoa pensa na outra e bate, aí vai parar na outra pessoa. Algo assim. Eu visualizei algo assim. Então as ondas eletromagnéticas, né, da pessoa emitem aquelas ondas conectadas àquela outra pessoa e o objeto viaja no tempo até a outra pessoa. Um pouco assim. Livet. Quando Lon deslocou o celular lá do futuro, a campainha do apartamento de Livet tocou. Esse é o capítulo 5, viagem, né? Então dá continuidade, né? Livet. Quando Lone deslocou o celular lá do futuro, a campainha do apartamento de Livet tocou. Aqui tem um mapa do Mar Báltico, né? De Visby, né? Da ilha lá, esqueci o nome da ilha agora. É a ilha de alguma Gotland, uma coisa assim. Onde tem Visby, né? Que faz parte da Suécia, né? E eu acho que não dá. Eu não consigo nem ver, eu acho que não vou nem mostrar, porque não ficou legal não. Se fosse colorido ficava melhor, mas foi preto e branco para diminuir o custo do livro. Aí eu caí na besteira de colocar preto e branco, mas tudo bem. Erros que a gente vai corrigir com o tempo. Aí então aqui, ó, acontece mais uma vez, né? O hashtag, né? O jogo da velha, hashtag, e significa que mudou o contexto. Então mostra outra narração. Narrativa não, narração. Então mostra outra narração. Pouco antes, o padre Bra entrava num hotel luxuoso de Oslo e pensava: é aqui mesmo, meu Deus? Ele conversando com Deus, não é padre? Conversa com Deus o tempo todo, né? E conferiu, deveria, né, pelo menos. E conferiu um papel enquanto um jovem sorridente perguntava: deseja um quarto, senhor? Ele ia dar as costas quando ouviu: temos apartamentos, se o senhor preferir. O padre voltou e explicou que era padre em Visby, que estava visitando uma amiga, e disse o nome dela. O jovem mudou a expressão do rosto, desfazendo o sorriso, e disse: um momento. Senhora Lindande, tem um homem velho aqui procurando sua filha Livet. É o senhor Bra. Ele disse que é padre. Depois, com voz afetada: antepenúltimo andar, pode subir. Quem quer que alguém o acompanhe? E o padre então respondeu: não, apenas o número do apartamento, por favor. O jovem, ainda de cara fechada e de má vontade: 3.500 A. Aqui, 3.500, né? Então dá a ideia de que era um edifício, né, grande, né? Um hotel luxuoso
grande Oslo, né? Um hotel luxuoso, grande. Mas aí continua, né? O padre subiu rezando orações de exorcismo, já foi se preparando interiormente, rezando as orações de exorcismo, dentro do elevador em silêncio. Como é que ele sabia que a casa precisava de um exorcismo? Ele tinha um contato com a filha espiritual dele, sabia tudo que a menina falava para ele, os acontecimentos, os pecados, os abusos, tudo que acontecia naquela família, ele sabia, o padre. Então o padre rezando, o padre quando reza sabe, né? Quando, às vezes Deus fala para ele, né? Muitas vezes Deus fala para o padre, ó, aquela casa está infestada de demônios, vai lá e exorciza, acaba com isso lá. Então o padre foi fazer isso, porque ele é um padre bom, então ele foi lá fazer isso. Então o padre subiu rezando orações de exorcismo dentro do elevador em silêncio. Quando chegou o 35º andar daquele grande hotel, foi recebido pelo pai de Livet e ouviu a bela voz da jovem falando bem baixinho dizer: "Quem é você?" Então juntou as perspectivas, né? A perspectiva do padre e a perspectiva daquela narração que ela estava no telefone falando: "Quem é você?" Perguntando quem era você para o Lone no futuro, né? Eu estou dando uma dica aqui a vocês. Quando a pessoa for ler isso, só vai entender que é o Lone do futuro quando ler mais para frente, né? Aí vai entender, vai amarrar. Mas eu já estou cantando a pedra já, né? Como a gente costuma dizer no dominó. Quem é você? Walter disse rispidamente: "O que o senhor quer aqui?" Padre Bra disse: "Vim levar a filha de sua meia-irmã comigo." Walter gelou, fechou a porta atrás de si e com raiva disse: "Quem lhe disse isso? Livet sabe." Então o padre Bra não se intimidou e firme respondeu: "Não, mas sou servo do Todo-Poderoso Deus e nada lhe é oculto. Ele me revelou toda a verdade, mas não falei à sua sobrinha ainda." Ainda, né? Ficou 3 pontinhos. Ainda. Walter estava apenas de toalha. Alertado por Lidande, foi atender a porta muito contrariado, pois estava no banho com Cindy, e gritou: "Não pode ser, isso não existe." E o padre começou: "Demônio da gula, da luxúria, da devassidão, da prostituição e da inveja, sai dele." E aspergiu água benta nele, por meio do aspersório, uma espécie de pequeno bastão de metal que trazia no bolso. Walter tremeu de alto a baixo, deu um pulo e saiu correndo. Entrou no elevador enquanto a toalha de banho ficava no corredor, deixando um cheiro muito forte de enxofre quando saiu da presença do padre. O padre suspirou, rezou 3 Ave-Marias em honra ao Deus Trino e apertou a campainha. Dessa vez era Lindande, que abria a pesada porta de madeira. Imagina a porta, né? Madeira grande, maciça, alta, né? Como em algumas casas aí de pessoas mais inteligentes, diria assim, né? Ou não, né? Varia. A pessoa pode ser rica, mas ser burra, né? Tem muito dinheiro, a milionária sabe fazer dinheiro, mas é burra e perde a vida eterna, né? Então, varia, né? Mas tem pessoas que têm muito dinheiro e que ganham a vida eterna, né? Ela estava poucos minutos atrás com os ouvidos colados na porta, ouvindo toda a conversa. Depois de ver o exorcismo e o meu irmão gorducho correr quase nu pelo largo corredor do 35º andar, ela ficou impressionada e sua pele parecia cera de vela. E ela disse com medo: o que o senhor quer? Padre Bra falou: "Desculpa. Lidande,
vim levar sua filha comigo a Visby, mas você já sabia, não é mesmo? Enquanto o padre falava, Livet ouvia tudo, a apenas 9 passos dali, dentro do quarto com porta recém-aberta, a ouvir o som da sineta no apartamento que morava desde sempre. Não entendia nada, mas o padre havia chegado, como o padre havia chegado tão cedo. No sábado, dia 23 de julho de 2011, ela havia recebido uma ligação dele, no sábado, né? Dia 23. Uma ligação dele do padre, né? Dizendo que a visitaria no domingo e que tinha uma proposta a lhe fazer, mas não entrou em detalhes. Informou-lhe o nome da rua e o número do enorme hotel em Oslo onde morava. Havia sido herança de seu avô, pai de sua mãe. Ela não sabia que também era o mesmo pai de Walter, seu pseudo-pai. Ou seja, Lindande era irmã de Walter por parte de pai, né? Assim, então, o pai que era dono, que era rico, né? E era dono desse grandioso hotel aí, o luxuoso hotel em Oslo, né? E o padre Bra continuou: por que você deixou as coisas chegarem a esse ponto? Por que estás a roubar tua filha mais querida? Por que já não tivesses uma conversa com ela? Ele falando para Lindande, né? É adulta, ela entenderá, embora fique revoltada no começo. Conheço bem a alma de tua filha. Deus tem planos na vida dela e são inadiáveis. Lindande, de cor branca, passou a vermelho pimentão e, quase gritando, disse: mentira, eu não roubo minha filha. O padre olhou a alma podre daquela mulher sofredora e disse: não, não minto. Com teu meu irmão tiveste uma filha, Cindy. Naquele dia em que o pai de vocês dois os apresentaram e deixaram sozinhos num dos quartos desse mesmo hotel, não foi? Livet, chocada, colocou então o rosto para ver a reação da mãe e viu quando ela baixou a cabeça. O padre continuou: não é verdade que Walter, não é Walter, é Walter, a quem teu Deus escolheu para ti, não te implorou para deixar Walter, teu meu irmão, e até sugerir assumir a criação de Cindy, depois que soube que haviam tido Livet? Não é verdade que foi por orgulho que a senhora aceitou essa situação em que vive de 1984 até hoje? Lindande, diante do desvelamento de sua dor, se ajoelhou na frente do padre e disse: por favor, não leve a luz dos meus olhos. O padre Bra olhou para ela com misericórdia e disse: a luz dos teus olhos a partir de hoje é Deus. Pegou um papel do bolso e escreveu o endereço do imóvel, casa, que Lone havia comprado, local onde a sua filha ficaria daqui para o futuro. Depois anotou o nome de um padre conhecido daquela cidade, Padre Hatzvisa, seu conterrâneo que estava naquele país. Assim, então, por providência, né, o Hatzvisa, que Livet frequentava, assim, que também passou a frequentar aqueles 2 anos, de 2009 a 2011, ficou frequentando o Hatzvisa, era conterrâneo do mesmo país que o padre Bra, né, no mesmo lugar, na Suécia, né? Só que ele estava no país da Noruega, servindo a Noruega. Acontece muito isso, né? O padre é do Brasil, mas está servindo nos Estados Unidos. O padre é da Itália e vem para o Brasil. É muito comum isso, né? É a missão que é dada por Roma, né? Pelo Papa, né? Bom, eu vou parar por aqui, porque eu já falei demais. Eu estou falando já há meia hora, não sei se o pessoal vai ver até o final esse vídeo, mas eu vou continuar daqui, certo? Da página 43 já, ó, página 43. E fiquem com Deus. Deus os abençoe. Fui!